Estava só eu, Matheus. Fica lá na... Oi, gente, boa tarde. Oi, Matheus. Oi, Vitória. Oi, Milena. Tudo bem? Seguinte, nas aulas passadas... Não estava aqui. Repete. Nas aulas passadas, nós estávamos falando sobre cinemática, né? Nós falamos sobre cinemática, movimento uniforme variado, e falamos de vetores, né? De grandezas vetoriais e grandezas escalares. Hoje nós vamos começar um assunto novo, que é justamente a dinâmica. Então, hoje nós vamos falar sobre a dinâmica. Bota aí a data, viu? Você não dá com data. Depois... É porque no meu caderno eu coloco. Pois é, mas você vai levar isso. Não, não é aqui, não. Então, até agora, a gente estudou o movimento do corpo. Só que a gente não preocupou com a causa do movimento do corpo. Agora nós vamos falar preocupar com as leis que regem o movimento do corpo. Então, a gente vai estudar as leis de Newton. Leis de Newton. Para começar a falar das leis de Newton, a gente vai falar de algumas coisas importantes antes. A gente vai falar dos filósofos Aristóteles, e do filósofo Galileu. O que acontece? Eu vou só dar uma compartilhada aqui, só para me ver uma data, tá? Rapidinho. Se tiver a data, né? Tá. Olha só. Por que nós vamos falar do Aristóteles e do Galileu? O Aristóteles, ele tinha uma ideia de que quando algum corpo sofre a ação de uma força, esse corpo ele entra em movimento por causa de uma aceleração, mas ele tinha a impressão de que o corpo parava. Simplesmente isso. O corpo andava e parava. O Galileu foi mais certeiro. O que ele falou? Tudo bem. Todo corpo que sofre a ação de uma força adquire aceleração, mas por que o corpo para? Como é que você chama? Rashid. Rashid falou que existe um atrito. Logicamente, nós vamos falar de força de atrito mais dentro do curso ainda. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem que começar a perceber os fenômenos que acontecem dentro da física, né? Então, o Aristóteles falava que o corpo andava, mas parava, e o Galileu falou que existia alguma coisa nesse corpo que fazia o corpo parar. Tá? Essa coisa foi chamada de força de atrito. A gente vai falar disso depois. Tá. Mas por que eu estou falando disso? Porque a gente tem que conhecer algumas coisas antes.
Ok? Vou pegar uma caneta vermelha aqui para ficar mais legal o quadro. Beleza? Então, olha só. Primeiro a gente tem que conhecer algumas coisas dentro da dinâmica. Força. A gente tem que conhecer o que a gente chama de massa. A gente tem que conhecer o que chama de peso. Desculpa. E mais algumas coisas. Força. O que vocês acham que é força? Acabei de falar. Né? É uma ação aplicada em um determinado corpo que faz com que esse corpo entre em movimento e adquira uma aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Nós vamos falar da primeira, da segunda e da terceira daqui a pouco. Tá? Então, a força é uma ação que é dado a um determinado corpo fazendo com que esse corpo adquira a aceleração. Todo mundo entendeu? Mas, por exemplo, a força que... Uma força que a gravidade age sobre a mesa, ela pode ser considerada uma força? Sim. Só que depende de onde esse corpo só vai adquirir aceleração dependendo de onde essa força está sendo atuada. Certo. Então, por exemplo, tem esse banco aqui, ó. Se eu fizer uma força no banco, o banco vai ficar do mesmo jeito. Eu estou fazendo uma força perpendicular ao banco. Então, né, ele vai ter uma aceleração, esse banco vai mover se eu fizer uma força horizontal nele, ou se eu fizer uma força em determinado ângulo, um ângulo de 30 graus, que aí eu vou estar numa posição, eu até desenho para vocês aqui. Eu ia falar isso antes de você me perguntar. Eu tenho um corpo aqui, ó, qualquer, de uma massa M. Se eu fizer uma força de tantos newtons aqui, lembrando que a força é uma grandeza vetorial, por isso tem a setinha em cima, né? Então, esse corpo ele vai se mover e vai andar uma certa distância, d. Logicamente, se eu fizer uma outra força em um determinado ângulo, né? Vamos supor que eu tenho esse ângulo aqui, ó, ângulo θ. Uma força aqui, o corpo também vai se mover. Concorda? Então, agora, se eu fizer uma força perpendicular, vai ficar parado, né? Dependendo do corpo, pode quebrar. Isso. Todo mundo entendeu aí? Milena, Vitória, Matheus. Matheus, eu decorei o nome dele agora. Depois eu decoro isso. Entenderam aí, beleza? Então, olha só. Outra coisa que a gente precisa entender, que é muito importante, é sobre a unidade de medida. Tomar muito cuidado com as unidades de medida. Eu ainda vou falar da segunda lei, né? Então,
A unidade de medida de força é Newton, representado pela letra N maiúsculo. Justamente por causa de quem? Isaac Newton. Tá. Antes da gente falar da primeira, segunda e terceira lei, a gente vai falar de alguns outros itens também que são importantes. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Creio que dá para vocês entenderem. Massa. E depois, peso. Vocês acham que massa e peso é a mesma coisa? Milena, Matheus, Vitória. Massa, Rachid, e você como é que você chama? Zito. Massa e peso é a mesma coisa? Não é, né? Porque a massa, ela é a mesma. O peso, ele muda, dependendo do local onde você esteja, né? A massa é a quantidade de matéria que existe em um determinado corpo, né? Então, quantidade de matéria que existe em um determinado corpo. E o peso, ele está associado com a gravidade do local, né? Como a gente está acostumado a usar a gravidade na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente também usa a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então dá para perceber que se uma pessoa tem 70 quilos na Terra, ela vai ter um peso de 700 newtons. Se essa mesma pessoa for para a Lua, ela vai ter um peso, a massa vai continuar sendo 70 quilos. Só que na Lua, a gravidade é 1,6. Então, se você multiplicar 70 vezes 1,6, 6 vezes nada é nada, 6 vezes 7, 42. 1 vezes nada é nada, 1 vezes 7, 7. Com certeza. Então, na Terra, a pessoa tem 700 newtons de peso. Na Lua, a pessoa tem 112 quilos de peso. Então, aqui, você está na superfície, na Lua, você flutua. Né? Por causa da gravidade lá muito pequena. Né? Logicamente, os outros planetas também, dependendo da gravidade, né? Vai ter outros tipos de gravidade também. Até agora todo mundo entendeu? Beleza? Então, logicamente, né, a gente vai falar disso de novo na hora que eu for mexer com os bloquinhos, com os exercícios, com os casos que eu tenho aqui para passar para vocês. Tá? Eu posso apagar aqui? Pode, né? Então, agora a gente vai falar, né? Apareceu um cara, né? Chamado Isaac Newton. Então, tem uma discussão ali entre elas sobre isso.
Ele perguntou se o peso seria a massa da gravidade sobre a ação da gravidade. Isso. Aí ela falou. Ô, Matheus, o peso é quando você associa a massa vezes a gravidade. É isso aí. Tá? Eu acho que é a força exercida pela gravidade em algum corpo, não sei se tem relação com a massa. Olha, Milena e Matheus. A massa, como eu disse, é a quantidade de matéria do corpo, né? A gravidade